doutor Gattais? Tudo bem? Bem-vindo. Sempre, viu? Ainda mais porque hoje vamos falar de colesterol. E o que as pessoas ainda têm dúvidas em relação ao colesterol é um absurdo, né? Eu acho que a primeira coisa a entender é que o colesterol, a culpa não é da pessoa, vem da genética. Então esse é um ponto que não fica bem marcado. Tem um estudo na Sociedade Brasileira de Cardiologia que quem tem pressão alta toma remédio a vida toda. Quem tem diabetes, em geral, toma a vida toda. Eu falei em geral porque se a pessoa perde 30 quilos, ela pode até curar. Reverter, né? Agora, com relação ao colesterol, é que nem hipertensão. Você tem essa doença, sua genética, seus genes estão com algum defeito e você vai ter isso para a vida toda. E deveria tomar remédio a vida toda. No Brasil, se toma só 3 meses de remédio de colesterol e para. Mas aí volta a aumentar, né? Hoje mesmo encontrei uma pessoa que estava falando comigo e ela falou, eu tratei há um tempo atrás, aí melhorou. Aí agora eu fui de novo no médico, estava alto de novo, ele me deu um novo remédio, vou tratar por um tempo e já está pensando em parar de novo. Então, mas não dizem que se a gente faz uma dieta adequada, atividade física, a gente consegue baixar o colesterol ruim? Então, Kátia, o quanto a gente consegue baixar? Consegue. 20%? 5%? Não, nenhuma dieta ou atividade física consegue baixar mais que 10%. No máximo 5%, às vezes a gente chega em 10% e surpreende. E outra coisa que eu acho que é importante de deixar claro é que para cada um de nós tem uma meta de colesterol. Então, se eu pego uma pessoa que já fez ponte de safena, que já fez angioplastia, ela tem que ter um colesterol muito baixo. Se eu pego uma pessoa que é diabética, ela também tem que ter um colesterol baixo, mas nem tanto. Então, ela vai ter que tomar remédio e para a vida toda, uma doença crônica. E para a vida toda. Então, às vezes a gente fala assim, a pessoa tem hemofilia. Ela tem uma doença que gera problemas no sangue. Tem uma anemia falciforme. Ela pode ter a forma total, que vai dar muitas complicações, ou pode ter só um traço, só carregado um gene, não o gene completo dessa situação. Então, no colesterol também tem isso. O colesterol tem gente que tem um defeito daquela enzima completo e tem gente que tem um defeito parcial. Agora, antes da gente, eu acho que a primeira coisa, a gente entender o que é o colesterol, os números, né? Então vamos mostrar. É aquela história, a pessoa fala assim, meu colesterol total tá 300. Em geral, 300 vai estar ruim até o bom, não vai estar certo. Agora, se eu tenho 250 de colesterol total, tá bom? Não sei. Tem que ver as 220, frações. tem que ver as frações. Então, o que a gente entende? O colesterol ele vem da gordura animal. E o HDL colesterol, que a gente sempre fala que é H de honesto, que é o que vai faxinar o sangue. Esse é o bom colesterol, o HDL. É bom. H de honesto. A gente tem um vídeo para mostrar ele trabalhando. E o LDL colesterol começa com L de ladrão, ele é o que faz a vida mal. Da gente. Isso, e quanto menos ladrões eu tiver no meu sangue, melhor. E o VLDL, ele é o ladrãozinho. Também ele é do mal, é da gangue do mal. Ele vem dos açúcares mesmo? Isso, é isso que eu queria mostrar. Às vezes, o colesterol é a soma dos três. E o VLDL, 1/5 do triglicérides é igual ao VLDL. E o triglicérides é totalmente diferente do colesterol. Esse melhora 300 pontos com a dieta, melhora com 5 quilos que eu emagreça, sai de 600, vai para 150. Então, se eu tiver com o meu colesterol total alto e o problema estiver no triglicérides, eu consigo reverter. Perfeito. Se tiver no LDL, você só vai tratar com remédio. Então, essa daí que é a colocação que às vezes a pessoa fala assim, eu já vi várias pessoas que chegaram até o meu consultório com medicação de colesterol, sendo que o problema era no triglicérides. E detalhe, o remédio para triglicérides abaixa 30% o triglicérides, é da família dos fibratos. O remédio do colesterol é das estatinas, basicamente. Tem outra substância que a gente usa também, além da estatina, que é para o colesterol. E os dois são totalmente diferentes. E muitas vezes você não pode combinar os dois. Você trata com um e depois com o outro? Não. É que é muito difícil, às vezes, combinar por causa de efeito colateral. Reação de dor muscular, reação sobre os rins. Então, assim, aquelas complicações que a gente já ouviu no passado com relação ao colesterol, elas vêm da associação. Tem um remédio de triglicérides, que é a gemfibrozila, que é excelente para baixar o triglicérides, que não pode associar com estatina. Então, se associa, a pessoa pode ter problema sério. Sério. Temos algumas perguntas. Vamos ver, a primeira delas é da Selma, de Blumenau. Colesterol pode ser hereditário? O que a gente acabou de dizer, pode. Totalmente. E nesses casos, fica complicado você só através da dieta ou impossível e exercício físico modificar então, isso. sempre, hoje em dia, a gente fala em metas de colesterol e a gente não usa mais falar de colesterol total.
Tá? Então, Você fala da fração. Da fração do LDL. O H sempre vai ter que ser mais que 40 no homem e mais que 50 na mulher. O HDL, o protetor. Tá. O LDL, a gente tem tem 4 fatias. Aquele indivíduo que fez angioplastia, que fez ponte de safena, ou que a gente tem conhecimento, Kátia, onde é que eu posso? Aqui. Então, se eu tenho uma obstrução grave como essa daqui... Quase não passa o sangue. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu coração, aqui está o coraçãozinho, e por fora do coração tem as coronárias. Essas em vermelho são as coronárias, tá? A gente vai fazer o quê? Vai fazer uma super ampliação. Você nasce com as artérias totalmente normais, assim, ó, livre, totalmente desentupida. Tá. Aí o que acontece? Com o passar dos anos, você vai formar isso aqui dentro, imagina que fosse um carpete. E Fica nesse igual carpete piche, né? vai formando uma placa, uma deposição de gordura. Isso daqui vem do colesterol, vem da hipertensão, vem do estresse, vem do tabagismo, que aliás dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. Uma campanha no Brasil e fora do Brasil para tentar fazer as pessoas pararem de fumar, que é a segunda causa de infarto. A primeira causa para se ter um infarto é colesterol alterado. E a segunda é o tabagismo. E se a gente vai somando tudo que a gente faz de errado... Aumenta muito o risco, né? Então, no passar dos anos, a gente pode, por exemplo, hoje mesmo vi uma paciente que falou que tinha 15% de obstrução na carótida. É bastante, hein? Não é nada, porque é Você acha bem... que não é muito? Não, 15% é isso daqui, ó, esse lado. Mas veja só, 15%, tá bom, você acha que é pouco, mas se ela não fizer um tratamento, isso vai tampando. Sim, e só passa a ser importante quando o entupimento é maior que 70%. Aqui nesse caso, esse exemplo que eu tenho aqui, tem uns 80% de obstrução. Só é importante acima de 70%. É importante a ponto de fazer uma angioplastia, importante a ponto de fazer stent, de fazer ponte de safena. Até 50%, a gente vai ter muito dificilmente algum sintoma. E aí o que acontece? Com o passar dos anos isso vai acontecer. Então você tem uma pessoa de 70 anos com uma placa de 15%, é pequeno. Ah, sim, com 70 anos assim. Sim. Ok, mas uma pessoa de 50 anos com uma poderia placa ter, de 15%... Não. No máximo ela poderia ter essa imagem que eu tenho aqui, que é uma parede durinha na artéria. Esse amarelinho que está ali. Mas é bem pouquinho, né? Isso, mas isso é o que tem que ter na cidade. Tá. Temos mais uma pergunta, vamos ver de quem é, ó, da Odila de São Carlos. Pratico atividade física, não como gorduras e tenho colesterol alto. Isso é possível? Então, e aí tem um detalhe interessante assim. Se você pegar os níveis de colesterol do homem, da mulher aos 20 anos, aos 30, aos 40 e aos 50, você vai descobrir que ele vai ter um incremento, porque o nosso metabolismo vai desacelerando e vai aumentando um pouquinho o colesterol. Então vai ter uma diferença dos 20 aos 50 anos de até 20% de piora. Bastante, né? E aí o que acontece? A mulher entra na menopausa. O hormônio feminino, ele faz o quê? Ele faz com que o HDL fique alto e o LDL fique mais baixo. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem baixa do estrógeno. O que vai acontecer? Vai inverter. Então, o HDL cai e o LDL sobe. Então, o que acontece? Que nem eu tenho um amigo meu que é cirurgião plástico, ele fala o seguinte, se a pessoa é horrível, quer ficar linda, não dá. Então, ela tem que sair do horrível para ficar feia. Do feia para ficar bonitinha, da bonitinha para linda. Vai um pouco. Então, assim... Milagre não dá. Não tem. Então, assim, você tá com aquele colesterol de 70 de LDL, que é maravilhoso. Você entra na menopausa, você vai para 90, 100. Então você não vai sair de 70 para 160. Sim. Agora a mulher tem lá, você tem 140, 150, 140, 150. Na hora que você entrar na menopausa, vai pular para 170. E aí você vai ter que cair no remédio. Por isso que é bom conversar com o médico sobre reposição hormonal, junto com o seu cardiologista também, para ver o custo-benefício. Nada é para todo mundo, né? Então, o que acontece? A gente tem hoje, tem caixas de 2 medicamentos para tratar colesterol, fala assim, que ele está liberado a partir dos 10 anos de idade. Porque quem tem o colesterol alto, vem isso desde sempre. Aquela coisa que eu falei com relação aos riscos cardíacos, então, tem um estudo que foi feito com 30 mil pessoas que chegavam infartadas no hospital. Em 52 países. Em 52 países, ou seja, não é uma opinião minha, e é um estudo mais respeitado que tem. Para a gente entender, chama Interheart, para a gente entender quais são os fatores de risco para infartar. Então, número 1, acabamos de falar, colesterol anormal, LDL alto ou HDL baixo. O pessoal esquece do HDL. Às vezes a pessoa tem um LDL bom,
mas tem um HDL de 28. Muito o normal pouquinho, acima né? de 40. E eu tenho um monte de gente com esse nível de HDL. Mesmo? E por que o HDL dessa pessoa está tão baixo? Tão genético quanto o problema do LDL. Algumas vezes, uma coisa que acompanha o triglicérides, aquele que vem das coisas gostosas, do pão, do carboidrato, tudo que é gostoso dá triglicérides, inclusive o azeite. Que aumenta o HDL, ele piora o triglicérides. Mas a diferença entre um remédio e o veneno é a dosagem, a dosagem, né? Também, perfeito. Então, a gente usando azeite com quantidade adequada, a uva, o suco de uva, também você vai estar se protegendo. Mas não dá para tomar 1 litro de azeite por dia, né, gente? Não. E é o que o pessoal faz. Então, ele assim acha, mas o azeite não falaram que é bom para o HDL e colesterol? Não dá pra pôr na veia o azeite por mas isso, a maioria das pessoas, você vê lá um alface boiando assim no azeite, né, nadando, né? Então, o ideal seria que a gente consumisse quanto de azeite para você ter os benefícios sem prejudicar a sua minha saúde? nutricionista fala em gotas, são 30 gotas de azeite na salada. Gotas? Assim, você vai pegando o azeite e vai pingando gotinhas na sua salada. Mas é 30 bem gotas. pouquinho, 30 é pouco. gotas. Porque as pessoas dão aquela regada, caprichada. O pessoal às vezes questiona, que fala, não acredito nesse negócio do colesterol. Eu falei, é muito fácil, pega a sua lata de azeite, vai estar lá escrito do lado o valor calórico. Em geral, eles medem por 10 ml. Cada 10 ml do azeite tem 100 a 110 calorias. Um pão francês tem uma média de 80 calorias. Então é como se a gente catasse o pãozinho e socasse na sopa. Mas só que 10 ml não é nada. O pessoal põe 20 pelo menos. Então é como se você colocasse 3 pãezinhos em cima da tua salada light. Temos que fazer essa matemática. E se tiver parmesão, croutons e não sei mais o que... Aí vai embora a nossa saladinha, que parece saudável. É. A segunda causa que a gente ia falando, do tabagismo. O tabagismo está lá. É assim, de cada 30 mil pessoas que chegavam infartadas, 1/3, 10 mil, eram porque era cigarro isoladamente. Depois vem a gordura abdominal, a pressão alta e o diabetes. Só lembrando aquilo que eu comentava do HDL. O triglicérides vai destruir o HDL. Então, quem tem triglicérides alto, pode olhar que o HDL está baixo. Tá baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar meu triglicérides. Para melhorar meu HDL. E como que eu melhoro o triglicérides? É uma matemática. Entre o que eu como e o que eu faço de atividade física, vai sobrar o triglicérides. Se o teu triglicérides está alto, ou você está comendo muito ou está exercitando pouco. Ou comendo errado e se exercitando muita caloria. Muitas vezes. Aí o fato é caloria na hora do triglicérides, né, Kátia? Então, você pega pessoas que fazem atividade física regular, tem 40, 50 de triglicérides, onde o normal é até 150. E hoje mesmo eu vi falar de uma criança de 8 anos de idade que tinha 300 ou 400 de triglicérides. Mas só devia comer bolachas, macarrão... Ela foi o que ela falou. A Simone tá aí. Ela falou que bolachinha recheada, um monte de pãozinho daqueles gostosos que as crianças adoram. É fácil, gente. Tudo que é gostoso e é cremoso faz mal. Um amigo meu falava assim que põe a comida na boca, tá gostosa, você cospe porque engorda, né? Então, é basicamente isso. Vamos ver mais uma dúvida, ó. Da Ornella de Paraty. Como eu faço para diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom? Então, o bom aumenta com a redução do triglicérides e aumenta com a atividade física. Que tipo de atividade física? Então, atividade aeróbia. Para cada 10 quilômetros que eu faço, por exemplo, de caminhada ou esteira que eu faça por semana, ao final de um mês, eu vou ganhar 2 pontinhos no HDL. É uma conta por semana é pouco isso, 10 quilômetros. 3 quilômetros 3 vezes por semana. É pouco. Então, ou seja, meia horinha que a pessoa anda 3 vezes por semana, mas final não é do mês... para olhar vendo vitrine. Mas você sabe qual que é? Não, até pode. Parando assim? Pode. O ponto, sabe qual que é? Não tem que andar para o batimento a regularidade. No limite? É que o batimento cardíaco da queima da gordura e do aumento do HDL não necessariamente é aquele que é muito alto. É aquele que é quase uma caminhada para um trote. Quando a gente faz aquele ergo espirométrico, lá na medicina do esporte a gente tem feito isso lá no Instituto do Atleta, e você consegue definir qual que é o batimento cardíaco que a pessoa precisa, ao contrário do que a gente imagina. Quando eu estou correndo, pingando, suando, eu não estou queimando muita gordura, eu estou queimando muito açúcar. Quando eu estou com a frequência cardíaca mais baixa, ao redor de 70% do meu máximo, eu estou queimando muita gordura. Então eu tenho que manter no 70, 80? 65 a 75 para queima de gordura. E 75 a 90 para melhorar a performance, resistência, né, e velocidade. Por isso que dizem que um dos exercícios completos também, mas você tem que ver isso com o seu médico direitinho, é a natação. Natação trabalha a parte muscular, que é outra coisa que eu queria falar. A gente tem um mito da musculação, exercício resistido, né, achando que ele é ruim, que faz... A musculação, se a pessoa quer emagrecer,
ela deve aumentar a quantidade de músculo que ela tem. Quanto mais massa magra, mais rápido é o meu metabolismo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que basear aumentando a massa muscular. Você pode fazer isso através do Pilates também, né? Não necessariamente só musculação. Tem vários exercícios com cordas, com borrachas. Eu achava que Pilates era coisa de velhinha. Eu estou fazendo há 8 meses, menino. É difícil Eu não conheço uma pessoa que não fez uma aula experimental e não continuou. É muito bom. Todo mundo que faz uma aula de Pilates adora. Enjoa. É que tem muita diversidade, porque a musculação até enjoa. Mas você sente a musculatura diferente. Você começa a sentir ela dói lá no fundo e depois você começa a perceber que vai enrijecendo. Porque é um trabalho de realmente aumentar o tônus muscular e aumentar a massa muscular. E outra, a pessoa para de ter dor, para de doer, graças a esse trabalho muscular. Então, a atividade com musculação é muito bem indicada. Aí você vai fazer o aeróbio, o importante, não adianta você fazer 10 km no sábado. Eu preciso de frequência, no mínimo 3 vezes por semana dessa atividade física. Então, eu posso aumentar o HDL. Respondendo ao LDL, você vai conseguir abaixar para cada 2 pontos que você aumenta no HDL nessa atividade física, 1 pontinho talvez, ou até para cada quilo 4 pontos que você consegue baixar de LDL. Cada quilo que eu perco, 4 pontos. 4 pontos. Então, se eu tenho 160 de LDL, eu tenho que chegar em 100. Eu teria que perder... Não vai dar, gente. 15 quilos. Mas aí tem que ver se é Mas essas questões até acontecem. Grandes, por exemplo, as cirurgias bariátricas. Eu tenho um monte de paciente que faz. É diferente, né? Mas eles conseguem melhorar o colesterol, mas não cura. Aquela história da feia e da bonita. Quem estava muito mal, só ficou ruinzinho. Menos pior. E quem estava, olha, no limite, ficou perfeito. Tá. Então isso a gente continua tendo. Agora, que nem eu te dizia o negócio da anemia. A gente tem aquela anemia que é só um traço, é um gene só que veio do pai, e tem aquela que vem dos dois. Então, você tem hemofilia nessa situação, é super grave. Tá. A gente tem a hipercolesterolemia familiar, que é uma situação extremamente... Deixa eu ver isso. Bom, a ocorrência disso é a mão da pessoa. Esses estofos aqui são de gordura. Isso é gordura? Um menino de 20... Isso aqui é um caso que foi publicado numa revista americana pelo grupo aqui do INCOR, tá? Mas o que tem Isso aqui? A gordura fica onde? Ele tinha 710 de colesterol, 785 de colesterol total. E de LDL 710? Só de LDL 710. Mas as artérias dele estão tudo assim entupidas? Ele fez uma angioplastia aos 22 anos de idade. Nossa! Tá? Então, o que acontece? Isso é um caso de publicação em revista internacional. Mas assim, quantos casos a gente tem dessa? Isso se chama hipercolesterolemia familiar. Ele tem uma mutação genética. Tá, mas isso é difícil de ver, né? É 1 em 1 milhão. Tá? Agora, esse outro colesterol de 270, 300 que a gente fala, é 1 a cada 300. O que pode ser que a gente que é bem tenha. mais comum. É verdade. Tá? Mas aqui é 1 para cada milhão. Isso daqui é a mãozinha dele. Olha, depois do tratamento, quanto ficou o colesterol total? 303, tomando o top do top dos remédios. E o LDL 266. Só que detalhe, ele fez uma angioplastia. Tem que fazer o quê? Tem que ter um LDL de 70. Como ele vai conseguir? Através... Isso aqui é o quê? Isso é o joelho dele, aqui é o joelho esquerdo dele. E esses são os estofos. Detalhe, esse menino veio de fora de São Paulo, passou em dermatologista, passou em um monte de médico e ninguém tinha pedido um colesterol para ele. Não? Não. Isso daqui o Dr. Raul, que apresentou até num simpósio que a gente teve em Dubai, e eu tentei falar com ele para pedir as imagens para ele, mas deixei um recadinho, falei com o Márcio também. Da próxima vez você mostra. Mas aí tem mais coisa. Bom, deixa eu só tirar umas dúvidas, tem muita gente perguntando sobre... Sabe como que vai tratar isso? Só para... Não. Chama LDL aferese. Que sabe é a diálise? Sei, que você põe o sangue, limpa? Tem isso para o colesterol. Isso? E dura uma semana. Mas quais os riscos que a pessoa corre? Não, risco não tem. O problema é que você não tem disponível isso no Brasil tão fácil. Tudo bem, mas você não corre o risco de você ser contaminado e tudo mais? Não, é tudo feito no equipamento, que nem você faz da diálise, né? Só que quantos centros médicos têm um LDL aferese? Tem uma máquina de aferese? Quantos? No Brasil você falou que nenhum. No Brasil tem um. E tem em Ribeirão Preto, se não me engano, também. Só que o custo desse filtro que faz essa limpeza é enorme. E uma semana depois ele já voltou para os níveis de colesterol. Então, não adianta. Eu te perguntar se resolvia. Pelo menos se curasse, tudo bem. O que tem agora, Kátia, tem uma injeção que a pessoa aplica uma vez por semana, que ela está, assim, já fizeram estudos, já tem um preparo, ainda não está comercializado, né? Mas ela parece uma coisa bastante interessante, porque o colesterol, a gente tem, uma parte do colesterol é fabricada pelo intestino, só 30%, e 70% em média é fabricado pelo fígado. A estatina que a gente conhece, ela vai lá na fabriquinha
do colesterol e vai bloquear um pouco. Então ela bloqueia até 50%. Se eu associar a ezetimiba, que é uma outra família de remédios que associa com a estatina, você consegue bloquear 60% da produção. Mas que nem aquele rapaz, ele estava tomando... Não adianta. Não, mas ele estava tomando a dupla, ezetimiba e uma estatina. Não, tudo bem, diminuiu bastante, mas ainda estava muito alto. Então, ele conseguiu baixar 50%, 60%, mas estava péssimo. Entendeu? Aí essa injeção age num outro receptor, num outro negócio diferente, que dá um ótimo resultado com aplicação semanal. Mas então, e os efeitos? Ainda está em estudo, a gente tem medo de ter esteatose hepática nessa injeção. Aproveitar para falar que muita gente tem medo de tomar remédio de colesterol. Remédio de colesterol não faz mal para o fígado. Mas as pessoas dizem que faz, que você hoje tem que fazer em dia, exame de cada um ano. Então, hoje em dia, a sociedade canadense diz que não há mais necessidade de dosar o TGO, o TGP, que são as enzimas do fígado, AST, ALT, para controle de quem toma remédio de colesterol. Tem uma dúvida aqui justamente sobre isso. Quer ver? Ó, da Kátia me achará. Quais são os efeitos colaterais por tomar remédios para colesterol? Porque antigamente se dizia que quem toma remédios para colesterol pode ter esteatose, que é gordura no fígado. O contrário. Que você tá com esteatose hepática, tá com gordura depositada nas suas células hepáticas, e aí o que acontece? Você pega e diminui a quantidade de gordura que está no teu sangue e você vai melhorar a esteatose hepática. Então, esteatose hepática é o quê? Dentro das células do fígado, os hepatócitos, estão cheios de gordura. Quando eu tiro a gordura do sangue, eu vou remover do hepatócito. Então, ao contrário, quando você faz o tratamento com redução de colesterol no sangue, você tira do fígado. É que existe aquela coisa, como o colesterol é feito no fígado, acha-se que quando você trata o colesterol, você vai agir no fígado. Não, você vai agir numa enzima que tem lá que não vai interferir no fígado. E vai ajudar para quem tem esteatose. Agora, efeito colateral mais comum, chama mialgia, dor muscular. Dor muscular. Como isso daí, 3%. Então, às vezes a pessoa fala, doutor, eu tô com uma dor no ombro esquerdo. Não tem nada a ver. É no meu punho. Eu joguei tênis. É muscular. É no músculo. Mas fora isso, aí hoje mesmo eu estava falando com um paciente, com relação, a gente faz reciclagem dos colegas médicos com relação ao tratamento de colesterol. Então, às vezes, o paciente chega no médico e fala que está com essa dor muscular na coxa, na batata da perna, no tríceps, em geral, mas é nas pernas, nos membros inferiores, nas duas. E aí ele pega e o médico dosa lá uma enzima chamada creatinoquinase, que é a enzima do músculo, e a enzima está normal. Aí o médico fala, não, olha, não, é da sua cabeça, não tem nada. Não precisa. Dor muscular, mialgia, dor do músculo, a pessoa pode ter, mesmo com as enzimas musculares normais. Normais. É uma característica dela. 3% das pessoas que tomam vão ter isso. Um outro efeito também muito comum que tem, chama adinamia, fadiga. A pessoa tem fraqueza. E o que acontece? Muitas pessoas que tomam estatina são idosos. E aí acabam se sentindo mais fracos ainda. Aí o que acontece? O pessoal vira e fala assim, ele está fraquinho porque ele é velhinho. E não tem nada a ver. Às vezes ele está com aquela falta de energia por causa da estatina. Então já volto e você me mostra como funciona isso no corpo, tá?